senhores, estamos na 4ª edição da CMCI Brasil, em Caxias do Sul, na forma online, devido às condições climáticas que atingiram o estado no mês de maio. Naquela oportunidade, iríamos ter o presencial, mas remarcamos com a Sister Cities International de Washington para fazê-lo desta forma. E neste momento estamos então recebendo um convidado especial representando a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e o editor e progenitor da Lei Municipal das Cidades Irmãs, dos ajustes que foram feitos, Dr. Ricardo Zanquim, também professor da universidade, empreendedor e empresário, mas vou deixar que ele próprio se apresente. Mister, com a palavra. Ok, obrigado, senhor Nildo. Bom, boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Zanquim, mas sou mais conhecido como professor Zanquim. Eu estou como vereador de Caxias do Sul, fui professor de economia no curso de economia da UX, nas cadeiras de finanças e projetos. Então, durante todo esse convívio com projetos, eu vindo para o Poder Legislativo, uma experiência nova, que faz com que eu leve projetos para o setor público. E as cidades gaúchas, principalmente, precisam se reaquecer, precisam renascer. Nós tivemos a pandemia, tivemos esse problema das enchentes no Rio Grande do Sul, e uma das formas consagradas internacionalmente é essa das cidades irmãs. Em economia, senhor, existe uma expressão chamada cidades primas, só para a gente, que é quando existe um cluster, um APL, um APL Arranjo Produtivo Local, um cluster semelhante, como se fôssemos fazer aqui no Brasil, Franca e Novo Hamburgo, são cidades próximas economicamente falando. Gramado e Campos do Jordão são cidades próximas, Então, dentro desse conceito, eu gosto muito de um antigo slogan que a minha querida Universidade de Caxias do Sul tinha, que dizia assim, eles trocaram agora, mas era um slogan que dizia Universidade de Caxias do Sul, pés na região, olhos no mundo. E eu gosto muito dessa frase, ela é muito significativa, pés na região, olhos no mundo. E cada vez mais, e me perdoem o jargão do mundo globalizado, a gente precisa ter essa sinergia. Quando eu digo sinergia, não é harmonia. Harmonia é uma coisa onde todo mundo se dá bem, tudo funciona, todo mundo torce para o mesmo time, todo mundo é da mesma religião. E sinergia são ações, mesmo com algumas diferenças, que façam com que a gente alcance um objetivo comum. Isso é a sinergia. E Caxias do Sul é um polo metal-mecânico, como nós sabemos, a segunda cidade do Rio Grande do Sul, depois da capital. Aqui a gente produz ônibus para o mundo inteiro, a gente produz carrocerias para o mundo inteiro, a gente produz vinho. E o senhor pode citar, e me cita alguma coisa, senhor, que eu vou dizer que Caxias do Sul produz. Além de ser um polo metal-mecânico, é principalmente um polo empreendedor. Aqui nascem empreendedores de todas as raças e cores, e quem chega e quem está aqui parece um DNA da cidade. E acaba gerando um selo de qualidade Caxias do Sul. Bom, pensando nisso, quando eu assumi de vereador, claro, o vereador tem uma certa autonomia, conforme as leis. Mas eu pensei, junto com o apoio de amigos, como que a gente pode alavancar novos negócios para Caxias do Sul. E eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, um filho, e meu filho único, e ele mora em Michigan, perto de Detroit. E Detroit faliu. Detroit foi uma cidade que faliu. E eu estive lá em algumas oportunidades, porque pessoas morrem, empresas quebram, mas uma cidade ir à falência é algo que me chamava a atenção, e eu fui estudar sobre isso, entre outras situações das visitas que eu fazia para lá. E só que Detroit vem num processo de recuperação. Teve uma recaída na questão da pandemia, mas vem num processo de recuperação. Tanto que o Lions, o time lá de futebol americano, quase chegou na final da Super Bowl. Eles estão assim num ânimo muito grande. E a base é atração de investimentos e retenção de talentos. Atração de investimentos e retenção de talentos. E aí, eu disse, mas Caxias do Sul também precisa disso. E a atração de investimentos vem uma série de fatores.
E um desses é as cidades irmãs, ou seja, aproximar, naquele conceito da pés na região, olhos no mundo. Nós temos pessoas parecidas com a gente em algum lugar do mundo, nós temos situações parecidas. Essas situações parecidas, não só econômicas, mas também culturais, também sociais, né? Também educacionais. Então, nós entramos com uma exposição de motivos lá na Câmara de Vereadores, né? Eu e o pessoal do meu gabinete, uma equipe sensacional, uma equipe muito competente, fizemos a exposição de motivos, que foi apresentar para os colegas vereadores, para a mesa diretora, né? O conceito de cidades irmãs. E confesso, Orlindo, que o pessoal não conhecia muito, não tinha muita expertise sobre o assunto, né? Mas, de qualquer forma, conforme a gente foi explicando, isso envolve mais de 120 países, né, todo mundo que tem esse conceito. Surgiu na ONU esse conceito, lá em 1956, um processo global mesmo, mundial. E Caxias do Sul estava fora disso, mas não está mais. Agora, com a aprovação da lei, né, nós tivemos a defesa da lei, então a gente passa pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, passou pela CCJ, passa depois para apreciação da mesa diretora, depois disso passa para a primeira justificativa, passa para a segunda justificativa e votação, e para minha alegria, né, e acho que de todos os caxienses de uma maneira ou de outra, foi aprovada por unanimidade. Foi aprovada. E agora, em agosto, foi aprovada por unanimidade e sancionada em setembro pelo prefeito. Então, a partir de agora, pela lei número 9.169, Caxias do Sul tem a lei ordinária das cidades irmãs. Excelente, eu tenho acompanhado ultimamente esses procedimentos junto com a Câmara de Vereadores de Caxias. Tenho visto empresas e a própria academia que criou já há 2 anos atrás, um pouco mais, com o grupo de Little Rock, é uma das cidades irmãs que Caxias faz parte, onde foi uma comissão primeiramente visitar lá, depois retornaram aqui também, e daí surgiu a implantação de um grupo de jovens que foi para os Estados Unidos, permaneceu alguns dias ou semanas lá, e de lá para cá vieram estudantes americanos também, onde a SIC, a Prefeitura, a UX, a Câmara de Vereadores deram o suporte aqui e também fizeram as intervenções, digamos, mostraram os produtos, o que se tem em prateleira para o mundo, né, que Caxias do Sul é pioneira nesse processo, como falaste, em produtos pesados, grandes, como ônibus, caminhões, carros, mas também produtos de pequeno porte, de alta engenharia embutida, de nanotecnologia, de grafeno. Isso tudo está trazendo um aporte financeiro e o olhar do mundo internacional de empresários, de investidores, de Wall Street, inclusive nas últimas semanas estive lá, participei de algumas reuniões, participei da pré-COP em Nova York, e lá foi citado, inclusive citado o nome de Caxias do Sul, quer dizer, estamos no mesmo patamar que São Paulo, coisas até mais avançadas como o grafeno e algumas outras tecnologias de motores, e isso traz orgulho para nós gaúchos, traz orgulho para a reconstrução do problema climático que nos atingiu, e todas essas produtos, na realidade, eles estão conseguindo ganhar valor agregado, e as cidades irmãs, elas estão sendo o patamar de amostragem desses produtos lá fora. E por isso que a Sister Cities International, neste ano de 2024-2025, está lançando globalmente o programa 5.000 em 1. Quer dizer, transformar 5.000 cidades irmãs ao redor do mundo nesse próximo ano, entre 24 e 25. Perfeito. E nós, do Brasil,
e falando em especial de Caxias, da minha terra natal, e através dessa lei, isso vem a se concretizar, quer dizer que o próprio Rio Grande do Sul, se quiser, poderá corroborar com 497 cidades irmãs nesse curto período de tempo de mercado futuro. E aí, novamente, o seu pioneirismo como vereador mostrou para a cadeia produtiva legislativa que tem muito a ser feito, que pode ser feito e que devemos fazer. Recursos faltam, mas o objetivo principal do programa de Cidades Irmãs é criação de emprego e renda, gerar emprego, vender, importar e exportar. Isso de 10 anos para cá. Antes era só a parte cultural, de danças, de clubes de futebol que iam participar de partidas comemorativas, mas agora não, agora tem que gerar recurso financeiro, com o suporte tecnológico das academias e dos países em desenvolvimento. Então, sim, os Estados Unidos, por ter a matriz da Sister Cities International lá, quer e vai corroborar com Caxias, com as outras cidades todas que desejarem entrar junto à USAID, a USAID americana, que é o tipo nosso banco de fomento, BNDES aqui no Brasil, sim, para os programas e projetos que os vereadores, que os prefeitos sim, desejarem daqui para frente. Claro, não, e senhor, assim, a Caxias do Sul tem os seus desafios também, né? Nós temos nossos desafios, é uma cidade com mais de 600 mil habitantes, né? Mas possui a estrutura necessária, porque não adianta só ter o produto, nós precisamos ter a capacitação dos profissionais. Então, hoje nós temos uma universidade, a UX, totalmente estruturada, com pesquisa, desenvolvimento, aulas online, híbridas, enfim, faculdades também. E o próprio Senai, o próprio Senac, CDL, comércio, indústria, capacitação mesmo. Então nós estamos preparados, mas eu vejo uma mudança de patamar a partir da lei das cidades irmãs, porque nos abre um horizonte, né? Abre um horizonte. Eu sempre digo, como professor universitário, 25 anos professor de economia, os alunos às vezes me perguntavam, professor, o que eu devo fazer para me capacitar? O que eu devo melhorar? Qual a pós-graduação que eu devo fazer? Eu digo o aeroporto. Eu digo para eles, o aeroporto. Faz um passaporte e vai conhecer um outro país, seja um intercâmbio, seja né, o mochilão, como a gurizada fala, porque quando você vai e volta, a sua cabeça não é mais a mesma, não é mais a mesma. Então, esse exemplo que eu dou em aula do aeroporto serve para os negócios também. E como o senhor falou, tudo bem, é bacana o intercâmbio cultural, esportivo, né, enfim, mas a gente tem que gerar renda e emprego também com essa nova lei. E eu sempre costumo dizer que sem nota fiscal não tem o social. Né, a gente tem que ajudar a sociedade a apoiar em programas sociais, mas vamos lá, a gente tem que entender que todo recurso público vem de impostos que vem do trabalhador, que vem das empresas. Então, esse sistema de cidades irmãs, eu fiquei muito feliz quando a Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade. Foi até, confessar, senhor, num momento emocionante, né? Emocionante porque quando eu vi meu filho único embarcando para ir para um outro país, né? E eu não sei se alguns já passaram por essa situação. Você vê lá o garoto indo na sala de embarque com a mochilinha, ele vira para trás e dá um tchau assim, né, pro pai ou para a mãe, enfim, dá um aperto no peito, mas ao mesmo tempo, né, passa um tempo, vem uma alegria, por quê? Porque está descobrindo novos horizontes. Então vamos ampliar agora, a Caxias do Sul está preparada, está capacitada e está principalmente muito empolgada, né? Acho que é essa a expressão correta, senhor Lindo, empolgada para fazer funcionar. Porque no Brasil a gente tem que ter um cuidado para que as coisas também deem andamento. Às vezes você tem um projeto de lei que vira uma lei, que é aprovada, mas fica estocada. Então cabe aos atores envolvidos a partir de agora fazer funcionar. Então, por isso que eu estou aqui, né, como vereador que propôs a lei, né, estou aqui e estarei, enfim, o senhor também tenho certeza disso, para que esse projeto Cidades Irmãs funcione. E aí a gente vai trocar, né, não só renda e emprego, mas também capacitação, conhecimento, os pontos fortes nossos, os pontos fortes das cidades irmãs,
E até a própria Detroit, viu? Caxias e Detroit, a gente tem algumas similaridades, né? E eu falo Detroit com carinho, eu falo porque é uma cidade, chamo de cidade Fênix, porque é uma cidade que, como eu disse, ela foi à falência, mas esse esforço de atrair investimento e reter talentos fez com que a cidade fosse se alavancando, né? E também o turismo, né? O turismo, porque Caxias do Sul, ela tem é uma cidade muito interessante no sentido de que ela tem mais de 500 mil de habitantes, ela tem empresas mundiais aqui, mas tem aquele ar de interior, tem aquele ar de colônia, onde você vai lá colher uma uva, vai tomar um vinho numa cantina, vai visitar uma vinícola. Caxias do Sul é um barato, né? Eu sou suspeito em falar, e essas cidades irmãs vai atrair negócios e pessoas para a nossa cidade. Com tudo isso que colocaste, ainda acrescento que sei das discussões que estão em andamento, que é, dentro desse processo, criar o conceitual de um fundo junto à Secretaria de Desenvolvimento, provavelmente, para que possa, então, dar um suporte em termos da atração de tecnologia, de garantir que modelagens sejam feitas aqui em Caxias, gravadas aqui em Caxias e exportadas para o mundo na high technology. Então, isso tudo no processo de inovação é importante, tanto para o executivo, que vai daí sim conseguir segurar também, perfeito, não só seus talentos, exatamente, mas as empresas, exatamente, aqui em Caxias do Sul, exatamente, e, por outro lado, ter os investimentos de empresários alemães, americanos, italianos e franceses, sim, nestas nossas tecnologias. Sim. E aí sim também serão valorizados nós, professores, sim, os nossos alunos de graduação, eles não sairão mais do nosso território, eles permanecerão, perfeito, no Brasil, porque exatamente, eles vão ser isso, remunerados à altura para isso. Exatamente isso, eu acho. E existe um outro benefício que eu acho que a gente não falou ainda, que é a questão fiscal tributária também, né? Então, existe uma tarifa alfandegária, o professor pode até me ajudar nesse ponto, mas há uma redução, né? Incentivando esse intercâmbio, vamos dizer assim, essa correlação de negócios, e, pô, isso é altamente favorável, né, Sargento? Com certeza. É uma redução significativa, né? Sim. Hoje, em média, quer dizer, até há 10 anos atrás, havia sempre uma legislação tributária em que era igualitária, tipo, do que vinha doado dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, se pagava em média 13% ou até 15% às vezes, e aí o governo Bolsonaro reduziu essa cota para média de 3,5%, no máximo 7%. Então aí houve um ganho muito grande. Mas infelizmente o nosso governo federal atual, ele levantou essas cotas novamente, e aí essas cotas ficaram com um decréscimo, que quem tivesse uma cidade irmã na Alemanha, Itália ou França ou qualquer outro país, ele, nas exportações ou qualquer incorporação de recurso financeiro para a criação de um fundo, ele tinha um abatimento de 1% na média geral, isso está na lei. E aí alguns estados e alguns municípios em especial criaram esses fundos de desenvolvimento, tipo SP São Paulo, SC Santa Catarina, PR Paraná, essas agências de desenvolvimento, onde elas atuam na faixa sempre de 3 a 3,5%. Que se tu for atrair um dinheiro, buscar pelos bancos comerciais, os próprios bancos estatais, tu tem incurido em cima da tua entrada de dinheiro de 37% mais 3,5% de IOF. Então, isso quase se torna 40% do valor que tu recebe. Se tu faz um projeto meio que exato, você já sai com uma defasagem de 40%. Você nunca consegue entregar o projeto nem no tempo hábil e nem terminar o projeto. Sim. E também com a nova lei federal do Banco Central para o nosso BNDES, todo projeto que tu encaminhar via essas agências de desenvolvimento do banco, ou BRDE, ou Badesul, você não pode mais fazer adendos à inicial. Se tu apresentou um projeto hoje de uma ponte que custa $100 mil, vamos supor, 300, 400 mil reais,
se você não terminar ela com esse dinheiro, é problema teu da tua empresa. Sim, não permite aditivos, não né? permite aditivo. Então, o que é feito? O Banco Mundial criou uma norma técnica, o CAF também, a Confederação Andina de Fomento, o IFC, International Finance Corporation, de que tu coloca até 20% em cima do valor final do projeto. Perfeito. Que se der algum tipo de intempérie, de problema de aumentos de preço, tipo no ferro, no aço, isso acontece muito, ou no mercado do petróleo, então alavanca os preços dos outros itens subsidiados, ele já tem essa margem para terminar o projeto. Então, os projetos que eu vi a serem apresentados no Senado brasileiro, que não é o caso das Cidades Irmãs, na Câmara de Deputados, a pré-aprovação para essa internação de recursos, eles já vão com esses valores a maior. A maior, sim. Então isso também, não tem mais perda de tempo, desistência das empresas que começaram obras e tem que fazer a relicitação. Então, tudo isso sai do processo, então diminui o tempo de entrega dessas obras e desses projetos. Sim. Isso é muito bom. Isso o estrangeiro vê com muitos bons olhos em termos administrativos. Sim. Porém, não estão entendendo muito bem a prática econômica atual do governo atual, né? Que gasta mais de recursos públicos do que arrecada. Sim. Mas isso é uma outra história e não vamos entrar na seara desse processo. Mas as cidades irmãs, que já são cidades irmãs aqui no Rio Grande do Sul, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Bento, Caxias do Sul, as outras cidades alemãs. E outro detalhe importante, não é necessário tu ter só uma cidade irmã, tu pode ter 100 cidades irmãs ao redor do mundo. Claro, claro. Ela é interdependente e quanto mais tiver, melhor. Então, esse é um processo interessante das Sister Cities. Sim. Tu vê que a Agência Brasileira de Cooperação, que tem acordos selados também com as agências de cidades irmãs, que é o Gemelladio na Itália, que é o Stadtpartnerschaft na Alemanha, que são as cidades coermanas na Espanha, que é as Sister Cities nos Estados Unidos e Canadá e México. Aí tu tem as cidades da China agora, as cidades japonesas, todas delas têm as suas modelagens de approach. Sim. Mas 99% elas é que dão, digamos, nos trazem tecnologias, nos dão o suporte financeiro, o apoio para podermos captarmos esses recursos e desenvolvermos. Sim, sim. Vamos dizer assim, quantas Caxias do Sul tem por esse mundo aí, né? E, assim, investimento sempre envolve, né, senhor Lindo, duas premissas clássicas, que é risco-retorno. Sempre que a gente fala a palavra investimento, falou investimento, já vem casado risco-retorno, né? E esse projeto, ele vem justamente para isso, para esse binômio, né? Quando a gente elaborou ele, é justamente e obviamente para reduzir riscos e aumentar o retorno do investidor. Capital no mundo existe, né? Recursos existem, só que o investidor, seja por uma family office, um private equity, ou, enfim, qualquer estrutura de investimento, ele precisa ver o risco e o retorno. Então, eu tenho plena convicção e certeza de que esse projeto agora aprovado, sancionado, já está redondinho. Só deixo divulgar de novo o número da lei, que foi o projeto de lei número 9.169, 28 de agosto deste ano, aprovado, né? Entre outros projetos que o nosso gabinete, fazendo propaganda agora própria do nosso gabinete, tivemos outros projetos muito bons. Eu, como economista, professor de economia, enfim, consultor de empresas, eu procurei fazer projetos visando renda e emprego, principalmente renda e emprego e o aumento da capacidade de negócios de Caxias do Sul. Então, podem contar com a gente vai estar sempre colaborando, sempre participando. E a nossa região, Caxias do Sul, ela precisa de investimentos em logística, né? Na questão de escoamento, na questão de estradas, de pontes, viadutos, enfim. E é por aí que a gente pode também ter um bom perfil de investimentos pelo projeto das Cidades Irmãs. Com certeza, e digo mais, as questões das missões empresariais, tanto para as feiras comerciais, as feiras industriais, tudo isso passa
por parte na conexão dos executivos desses municípios que têm cidades irmãs, facilita o visto internacional, facilita fazer negócios, criar empresas nesses países, né, fazer multinacionais das nossas empresas aqui. Tudo isso está no escopo. Tenho a certeza que Caxias o próximo prefeito que será eleito aí nos próximos dias, conduzirá dessa forma aí os próximos 4 anos e os próximos 40. É isso aí. E aí nós temos agora, só para atualizar, né, Sornido, está ocorrendo a Mercopar aqui em Caxias do Sul, que é uma feira de negócios com empresas, enfim, e temos aqui, a gente já pode ver na cidade a movimentação de estrangeiros, né, as línguas diferentes, uns falando inglês, outro italiano. Então, fervilha negócio em Caxias do Sul. Aqui é a terra do negócio, né? É chamada a cidade da uva, mas eu também digo que é a terra do negócio. Estamos prontos para novos negócios e essa nossa lei do gabinete vai ajudar. Mister, foi uma satisfação conversar contigo. Estamos de portas abertas. Washington, na próxima edição do próximo ano, será em São Paulo, presencial. Então, aí devemos ter pelo menos aí uns 3 a 4 mil prefeitos lá reunidos e já apresentando o primeiro escopo de recursos e projetos e programas para o Brasil via Sister Cities. Que maravilha. Um dos escopos desta conferência quarta aqui é auxiliar os bombeiros militares, civis, voluntários, em equipamentos, em caminhões, em escada-magiros. Estamos em contato com o governo chinês, com o governo alemão, com o americano. Que maravilha. E já temos aí uma série de equipamentos. Claro, vamos ter que fazer alguns ajustes com os concepros das cidades que desejarem. Tem o transporte marítimo disso, mas isso é o de menos e com certeza logo ali na frente, já nos próximos meses de 2025, teremos retorno desses passos dados aqui pela região e por Caxias. Perfeito, senhor. Muito obrigado pelo convite e de qualquer forma conte com o professor Zanquim como professor, consultor, vereador, enfim, se for para ajudar a nossa cidade, estarei sempre presente. Perfeito, com certeza o faremos. Obrigado.